As pessoas acham que a escuridão começa com o grito, com o sangue, com o barulho de algo quebrando. Mas não. A escuridão de verdade começa no silêncio. E o meu começou dentro de casa. Primeiro eram coisas pequenas. A forma como ela não sorria mais como antes. As meninas pedindo para brincar e eu dizendo mais tarde sem nem olhar. A TV ligada, o jantar no prato e a cabeça a mil. Eu não era um monstro. Eu era normal. Um homem tentando manter tudo de pé. Mas todo homem tem um limite. E eu passei do meu. Só que ninguém percebeu. Eu continuei sorrindo nas fotos, fazendo churrasco, indo à igreja. Por fora, tudo no lugar. Por dentro, tudo ruindo. Eu comecei a sentir raiva do som da voz dela. Raiva das perguntas, das cobranças. Não era uma raiva explosiva. Era aquela que cresce quieta, que escorre como veneno gota por gota. E então eu parei de ouvir, parei de responder. Só observava. Observava como ela respirava dormindo. Observava o som dos passos dela na escada. Comecei a cronometrar tudo. Quanto tempo ela passava no banho? Quanto tempo até a casa silenciar de novo? Eu não procurava uma desculpa. Procurava um instante. Um buraco na rotina. Um momento em que eu pudesse agir como se não fosse eu. Quando ela voltou da viagem, eu já sabia. Ela entrou pela porta como sempre. Cansada, abraçou as meninas, sorriu para mim. E eu sorri de volta. Porque é isso que a gente faz, né? A gente sorri, mesmo quando tudo dentro da gente quer gritar. Naquela noite eu dormi como se não houvesse nada errado. E pela primeira vez em muito tempo, eu tive paz. Porque eu sabia. Sabia que era a última noite em que o mundo ainda me via como pai, como marido, como aquele cara tranquilo. A última noite antes de tudo mudar. Acordei antes do despertador. A casa ainda estava escura. Silêncio total. Fui até a cozinha. A luz da geladeira iluminou o chão como um holofote. O ar parecia mais denso, como se o tempo estivesse prendendo a respiração comigo. E naquele instante, eu deixei de ser quem eu era. E me tornei aquilo que, talvez, sempre esteve ali, esperando. Eu não soube o que fazer. Eu só fiz. Porque o silêncio que começou em mim, agora era um comando. E eu obedeci. Acordei antes do mundo. O céu ainda era cinza. O silêncio da casa, o espesso. A geladeira fazia um barulho leve. O relógio marcava 4h17. Eu já estava acordado, não de olhos abertos. Acordado por dentro. Porque quando a decisão já foi feita, dormir não serve para nada. Caminhei devagar até o banheiro. A luz fluorescente tremia. O espelho me devolveu um rosto que parecia o meu. Mas não era. Eu não senti medo. Só uma calma artificial. Como se o corpo soubesse o que fazer. Como se estivesse operando sozinho. E estava. Ela acordou pouco depois. Nem teve tempo de entender. Disse algo como, tá tudo bem? E eu menti. Como sempre. Me aproximei. Sentei na beira da cama. Segurei firme. Por alguns segundos ela ainda se mexia. Tentou falar, mas não saiu som. Apertei mais forte. Senti o corpo dela ficando mole. Os músculos desistindo. Os olhos perderam a luz. Foi rápido, mas não foi fácil, porque ela me conhecia, confiava em mim. E fiz o que vim para fazer. Não foi violento, não foi caótico. Foi contido, como se eu estivesse desligando algo. E então, silêncio. O mesmo silêncio que começou dias antes, agora morava comigo. As meninas ainda dormiam. A respiração suave. O quarto levemente iluminado por uma fresta da janela. Eu fiquei ali, parado, olhando. Pensando se aquilo era o fundo, ou só mais um passo. Ainda dava para parar, ainda dava para chorar. Mas eu não fiz nada disso. Peguei a coberta, coloquei o corpo dela no banco de trás. As meninas acordaram com o som da porta. Uma delas esfregou os olhos. Cadê a mamãe? Eu disse que ela estava descansando e que a gente ia dar uma volta. E elas acreditaram, como sempre. O carro cheirava a perfume velho. As janelas começando a embaçar com o calor da respiração. A estrada à frente limpa. Eu dirigia como quem não tinha pressa. A menor cantava uma música baixinho. A mais velha segurava um brinquedo na mão. E atrás de mim, um cobertor escondia o que ninguém devia ver. O volante parecia pesado. Cada curva era uma sentença. Cada quilômetro, um retorno impossível. E tudo ali ainda podia ser parado. Mas eu continuei. Porque às vezes a única coisa pior do que ir longe demais é perceber que já foi. É uma pergunta simples. O que você faria se ninguém estivesse olhando e se não houvesse consequência, nenhuma testemunha, nenhum som,
nenhuma voz que te chamasse de volta. Você ainda seria quem é? Eu descobri que não. Porque no meio do deserto, com o céu sem nuvens e o mundo calado, dirigi até o campo de petróleo. O corpo dela, atrás de mim, elas ao lado. Eu deixei de ser um homem e me tornei o fim de uma linha que ninguém quis ver chegando. O lugar era seco, uma clareira de terra vermelha, pedras e vento. Eu cavei com pressa, mas em silêncio. As meninas me olhavam, não diziam nada. A mais nova segurava a boneca contra o peito. A mais velha parecia entender, mas não queria acreditar. Eu tentava não encarar, só continuar cavando. A pá cortava o chão com dificuldade, e quanto mais eu cavava, mais eu afundava junto. Quando terminei, não me senti aliviado. Me senti consumido. Parte de mim queria sentar no chão e chorar. Parte queria gritar. Parte queria voltar. Mas nenhuma dessas partes mandava mais em mim. Peguei o corpo. Estava pesado. Não de massa, de lembrança. De tudo que já tinha sido. De tudo que eu não conseguiria mais ser. Eu deixei lá. E o buraco se fechou. Como se tivesse sido feito por outra pessoa. Eu não sentia mais nada. As meninas me perguntaram: a mamãe vai acordar? E naquele momento, eu senti o peso de uma escolha que não tinha mais volta. Eu disse: a mamãe está descansando. Elas acreditaram, porque ainda eram pequenas. Porque ainda havia inocência nelas. E o mais cruel é que foi isso que eu tirei primeiro. O direito de continuar acreditando em mim, nela, no mundo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também sente esse peso, essa inquietação, essa dúvida. A verdade é, nem todos têm coragem de olhar no escuro e continuar, mas você tem. Agora, curta este vídeo, comente o que mais te marcou até agora, e se ainda não fez isso, se inscreva no canal, porque o pior ainda está por vir. E aí, eu olhei para elas, sentadas, ainda com os cintos afivelados, ainda acreditando que a gente ia voltar para casa, e eu fiz o que ninguém jamais conseguiria imaginar. Primeiro, Celeste. Peguei o cobertor, fiz do jeito mais rápido que consegui. E depois, Bela. Ela olhou nos meus olhos, ela sabia e implorou. Disse: papai, não. E mesmo assim, eu continuei. Quando tudo acabou, abri os tanques, um de cada lado. Coloquei cada uma ali, como se aquilo fosse resolver alguma coisa. Como se apagar tudo fosse mais fácil do que encarar. Mas não foi, porque no silêncio que veio depois, eu ainda ouvia a voz dela. Voltar para casa foi como entrar em um teatro, onde todas as cortinas já tinham caído. Eu abri a porta, os móveis, nos mesmos lugares, a luz da sala acesa, os chinelos dela no canto, e por um instante eu achei que nada tinha mudado. Mas tudo já tinha morrido ali. Só eu fingia que não. Me sentei no sofá, peguei o controle, liguei a TV. O noticiário falava sobre uma enchente, depois sobre um assalto, depois futebol. O mundo continuava, como se nada tivesse acontecido, como se minha casa não estivesse cheia de ausências. A campainha tocou. Era a mãe dela, com a mala na mão, com o olhar que já dizia tudo. Ela não me responde há horas. Eu disse que talvez ela tivesse saído, que às vezes esquecia o celular. Ela não acreditou. Eu vi. Mas ela não me desafiou, porque ainda não queria enfrentar a verdade. Convidei para entrar, fiz café, sentamos. Ela tentou puxar assunto, que eu respondi com frases curtas. Ela deve ter ido ao mercado. As meninas devem estar com ela. Cada palavra que eu dizia era um fio a menos sustentando o disfarce. Mas eu continuei, porque era o que me restava. Durante a madrugada, eu sentei na escada da sala, a casa inteira em silêncio. Nenhuma risada, nenhuma pergunta. Nenhuma correria de criança. Só a luz azul da TV piscando sozinha. Eu deixei ligada. O som me dava uma ilusão de companhia, mas ela não voltava. Ninguém voltava. Fui pro quarto. A cama estava arrumada, mas parecia vazia de propósito, como um cenário onde os atores já foram embora. Deitei. Olhei pro teto. Pensei nas panquecas que prometi fazer para elas. Pensei no cheiro do shampoo delas no carro. Pensei na voz dela me chamando de meu bem pela última vez. E nada disso parecia real agora. A casa era um túmulo sem flores. E eu? Era o corpo que tinha ficado para trás, fingindo que ainda respirava. Fingindo que ainda era pai. Meu amor. Humano. Me chamaram para a delegacia. A casa ainda era um palco. A polícia? Cordial, profissional. Me ofereceram água, café, um lugar para sentar.
Eu disse que estava preocupado. Disse que não sabia onde ela estava. Disse que amava minha família. Tudo com a mesma entonação, como quem recita um texto que já decorou faz tempo. Um dos investigadores me olhava fixo. Silêncio. Depois anotava alguma coisa. Outro perguntou se tínhamos discutido. Eu disse que não. Disse que tínhamos dormido bem, que acordei cedo, que saí para o trabalho. Tudo muito limpo, sem tropeços. Mentir. Era só repetir o que o mundo esperava ouvir. Só isso. O difícil mesmo era manter o rosto parado, quando os olhos começavam a tremer. Gravaram uma coletiva. Eu fui. Me colocaram na frente das câmeras. Luz na cara. Microfones apontados como armas. Se você estiver vendo isso, volta para casa. Foi o que eu disse. As meninas sentem sua falta. Eu não chorei. Eu também não sorri. Eu só li o script que minha própria boca escreveu. As pessoas queriam emoção, mas eu só podia dar silêncio educado e uma mentira que vestia bem. Em casa, os vizinhos me olhavam. Alguns com pena. Outros já sabiam. A imprensa estacionava na calçada. Eu mantinha a postura. Andava reto. Respondia com firmeza. Mas a cada porta batendo, a cada sirene no fundo, eu achava que era o fim. O problema de mentir é que você nunca sabe quando sua própria verdade vai escapar. Por um suspiro, por um gesto, por um segundo de silêncio errado. A verdade tem fome. Ela espera. Fica ali no canto da sala sem pressa, até que a sua mentira comece a apodrecer. Foi o que aconteceu comigo. Eu mantive a história, os sorrisos, as palavras certas. Mas bastou uma câmera mal posicionada. Bastou um vizinho com atenção demais. Bastou um detalhe. E a verdade mordeu de volta. Quando me levaram para a delegacia de novo, eu já sabia. Não tinha mais para onde correr. Eles não gritavam, não apontavam. Só me olhavam, como se estivessem esperando que eu caísse. E eu caí. Cada palavra que eu neguei voltou como um peso no peito, até que eu confessei. Não por arrependimento, mas porque o vazio dentro de mim já não cabia mais. Se você ainda está aqui, é porque alguma parte de você também já mentiu para sobreviver. Curte, comenta, compartilha. Tem mais gente vivendo no escuro. Hoje eu tô num lugar onde o tempo não passa, onde os dias são todos iguais, onde as paredes não escutam mais. A prisão em Wisconsin. Cela fria, grade dupla. 3 penas de prisão perpétua. Sem apelação, sem saída. Desde 2018. Já são mais de 5 anos. E vou morrer aqui, sabendo que o mundo lá fora seguiu, mas o meu parou, no exato momento em que a verdade mordeu. Lá fora, a cidade do Colorado continua a mesma. Casas com grama cortada, sorrisos de vizinhos que guardam segredos. Mas agora eles lembram que monstros podem usar camisa polo, que psicopatas também sabem sorrir para a câmera e que às vezes a família perfeita é só o cenário de um pesadelo calado. Curta, comente, inscreva-se, porque o próximo monstro pode morar na casa ao lado.